Fala galera, beleza? Tudo certinho, na paz? Mais um conteúdo aqui. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as regiões, como marcar essas regiões de força. Então fica aí que hoje a gente vai ver alguns detalhes, né, de como marcar essas regiões corretamente, beleza? Bom, vamos direto aqui para o nosso slidezinho, né? Então, marcando as regiões de força, tá? As zonas de força, regiões de força, fiquem à vontade para usar o que quiser. Bom, o que a gente viu, tá, galera? Rapidinho, a gente sabe identificar um rally, a gente sabe a marcação, né? Como que é formado o candle de força. A gente entende que tem os candles base, justamente o que a gente vai utilizar hoje, tá? E agora a gente vai calibrar, vai refinar como que eu vou marcar essas regiões. Então, sempre que eu tiver um movimento de rally, a base, tá? Podemos fazer aqui, e o movimento de rally. Desculpa. O que a gente vai identificar? Bom, se eu tenho um candle de força como base, tá? O que acontece? A gente desconsidera a distorção, a máxima, e a gente vai marcar pela estrutura, o fechamento desse candle, tá? E aí a gente vai pegar a mínima, né, desse candle. Então a minha região de base de demanda vai ser essa estrutura do candle, tá? Se eu tiver um candle, como eu disse, né, a mesma amplitude da distorção, a mesma amplitude do corpo, então eu vou pegar esse fechamento e a mínima. Essa é a minha região de demanda, tá? Se eu tiver um doji, como é que eu vou marcar? Abertura e fechamento estão no mesmo nível. Então, o que eu vou marcar? Eu vou marcar no doji a região que ele abriu e fechou com a mínima. Essa é a minha região de demanda. Doji na região de supply. Abertura e fechamento no mesmo nível. Eu vou marcar aonde abriu e fechou com a máxima. Essa é a minha região de supply. Se eu tiver um candle, né, a mesma amplitude, porém agora ele está num contexto de supply, eu vou marcar a máxima com a base. Essa vai ser minha região de supply. Se eu quiser marcar toda a amplitude do candle, até pode, mas a região pode ficar muito grande. O que geralmente eu faço? Eu coloco uma linha aqui. Então, toda essa região é uma região de força de venda. Tá? Se eu tiver um martelo, toda essa região vai ser minha demanda. Tá? Se eu tiver um spinning top, que geralmente tem a distorção, né, similar em cima e embaixo, mesma amplitude, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui. Essa vai ser a minha região de demanda. Então, tudo que for a favor do rally vai ser demanda. Tudo que for a favor do drop, né, rally, vai ser oferta, supply. Tá? Então, se eu tiver um martelo invertido no contexto de demanda, tá? E aí tem um rally engolfando aqui. Então, eu vou marcar essa região e eu posso usar essa mínima para ser toda a minha região de demanda. Aqui a gente tem um exemplo, claro, como desenho. Então, vocês veem que eu marquei exatamente na estrutura com a mínima. Quando a gente tem a estrutura de reversão, mesmo contexto.
Tudo que for rally vai ser demanda. Eu vou usar estrutura e mínima. Estrutura e a mínima do candle base. Então, candle base, eu vou usar o fechamento do candle e vou usar a mínima. Região de supply, oferta, estrutura de fechamento com a mínima, desculpa, máxima. Estrutura de fechamento com a máxima. Tá? Abertura e fechamento, abertura e fechamento, máxima ou mínima. Tá? Então aqui eu posso considerar a abertura do candle base com a máxima. Abertura do candle base com a máxima. Geralmente vai ter um alinhamento aqui. Por quê? Porque isso aqui foi fechamento. Aqui é abertura. Então eu posso dizer, né, que eu estou colocando também num ponto de fechamento. Tá? Se esse pavio tiver um pouco maior aqui, você pode manter a marcação na máxima do candle base. Geralmente, o candle base de força contrária, então eu tenho força de venda, o último candle comprador, tá? Eu posso ter a referência da região por esses candles de força contrária, tá? Quando eu tenho duas bases, eu posso verificar qual desses dois candles tem o corpo mais forte. Vamos imaginar, tá, que esse cara aqui, no último movimento, tá, ele é um pouquinho maior que esse candle aqui, vendedor. Eu posso utilizar a referência dele para ser a demanda. Se eu marcar no candle base de força de venda, fica errado? Não. Você pode colocar uma linha aqui, ó. Essa região é região compradora. Tá? Então, o que a gente está usando? Lembra do conceito. Como é que eu sei que é um rally? Como é que eu sei que é uma estrutura completa? Como é que eu identifico as 4 estruturas? O que são candle base? Agora a gente está refinando como definir as zonas, as regiões. A gente sabe que é um candle base, tá? Mas qual a região que a gente marca? Então agora vocês entendem o que é para marcar. E, feito isso, a gente vai para o gráfico. Tá? Então o que a gente tem aqui no gráfico? A gente tem o SD-CAD, 15 minutos, que é o que a gente está trabalhando. Já de cara a gente tem uma região de oferta. Então o que a gente tem aqui? Ó? Região da base. Tá? Região da base. Pode verificar, ele veio um pouquinho na distorção. Então, nesses candles de pouca amplitude, tá, galera? Presta bem atenção, eu posso marcar a distorção. Eu geralmente marco a estrutura e, como eu disse, eu coloco uma linha aqui, tá? Sabendo que essa região é a minha região junto, né, da minha supply. Tá? Então, é assim que a gente vai determinando as regiões. Por exemplo, olha essa região de supply para operar, que perfeito. Então, você tem lá o drop, base, drop. Então, o que acontece nesse movimento? Você tem lá drop, base, drop, volta na base, 50% da base, dá o trade. Vou colocar em vermelho. Tá? Então, vocês têm esse movimento. Essa região, tá? Essa região é a região que a gente pode operar no 50% ou na mínima da região. O stop vai acima, tá? Risco retorno sempre. Se a minha entrada está aqui, eu tenho que procurar um risco retorno 2 para 1.
Se o mercado não pagar esse movimento, eu posso realizar, ver que o mercado chegou muito próximo do nosso stop gain aqui, tá? Quando ele volta, começa a enxugar, eu posso zerar com 1.5 de risco retorno, eu posso sair no 1 para 1, porque foi bem protegida a operação. Tá? Mas isso aí a gente entra em mais detalhes. O que é importante aqui? Marcar as regiões. Tá? Uma região muito boa lá, múltiplas bases. O que eu vou pegar? O candle de força. Olha lá, ó. Candle de força com aquela mínima ali, ó. Aquela mínima. Tá vendo a combinação? Lembra que eu falei múltiplas bases? Eu vou olhar o candle de força, que vai ser a minha demanda. Aí vocês verificam o trade aqui. Tá? Então a gente está marcando o quê? Regiões de demanda, regiões de oferta. Futura região boa para a gente pensar e operar essa base. Tá? E a gente vai indo. Olha a região de drop aqui, né? Como deu um trade muito bom. Olha a basezinha de spinning top. Vou marcar lá, base para cima. Deu trade. Depois ele consumiu aqui. Aí já é outra leitura mais complexa. Primeiro aprender a marcar. Então eu marco lá na estrutura, tá? Eu marquei na estrutura com a máxima, tá? Olha lá. Eu posso colocar uma linha aqui. Ele deu trade, deu scalper aqui. Mas o trade mais efetivo é esperar retornar a base e aí você pega um movimento maior do mercado. Aí seu alvo seria no movimento do drop, tá? Marcar mais algumas aqui para vocês terem noção, tá? Então, região, estrutura de reversão, vou marcar a base lá em cima, ó, tá vendo? Eu posso colocar na máxima ou na máxima do candle. O que aconteceu aqui? Ele buscou, o que eu falei? Às vezes ele vem na distorção. E ó, se eu continuar essa região aqui, olha lá, a confluência, né, aonde o mercado ficou forte. Tá? Região de demanda. Então olha só, movimento de rally, base rally, base, onde é que eu marco? Olha aqui. Aí nós vamos fazer o trade aqui. Perfeito, né? Outra região de demanda com outra base. Tá vendo que o mercado parou aqui? Olha lá, esse movimento é trade. Então o que a gente viu ali? A gente viu rally, base, rally. Retorna na base, trade. Retorna na base, trade. Base forte, base forte. Olha o trade. Tá, galerinha? Então, precisa treinar, tá? Precisa treinar no gráfico essas regiões, né? Uma região de demanda forte pelo movimento do mercado. Ó, olha o toque perfeito no candle aqui da base. Olha lá. Reversão, né? E aí a gente sempre vai mapeando a estrutura de mercado e a gente vai operando essas estruturas, tá? Então, às vezes o mercado ele está muito lateral, mesmo assim a gente consegue marcar essas regiões, tá? Então tem que treinar o olho, tá? Para marcar essas regiões corretamente. O que é ideal? Marca a região e vê como é que o mercado vai trabalhar nas regiões. Usa simulador, usa replay para acelerar o movimento, para você entender o que o mercado está fazendo ali. Tá, galerinha? Espero ter ajudado vocês a marcar corretamente as regiões. Deixa aquele comentário, tá? Compartilha. Quem não me segue, se inscreve no canal e a gente vai fazendo mais conteúdos aí, reforçando a metodologia. Valeu, até!